Era para ser um plantão como tantos outros, daqueles em que a madrugada avança lentamente e o hospital parece respirar junto com as pessoas exaustas que lutam para viver mais um dia. Mas naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer. Um homem simples, de aparência comum, de roupas gastas e olhar cansado, entrou desesperado pela porta do pronto-socorro, carregando nos braços um paciente que mal conseguia respirar. O som que saiu da garganta dele não era um pedido. Era um apelo de alguém à beira do desespero. E foi nesse instante que a frase que mudou tudo ecoou pelos corredores. Você não é médico, afaste-se imediatamente. A equipe entrou em pânico, gritos, passos apressados, alarmes tocando. Havia algo gravíssimo acontecendo, mas ninguém conseguia agir rápido o suficiente. A sensação era de que cada segundo escorria pelos dedos como areia fina. O homem, sem soltar o paciente, tentava explicar que sabia o que estava fazendo, que podia ajudar, que precisava apenas de um espaço. Mas ninguém quis ouvir. Para eles, ele era apenas mais um desconhecido desesperado. E em um hospital, desconhecidos não tomam decisões. Não naquele ambiente onde o medo de errar pode custar uma vida. As pessoas acima de 40 conhecem bem esse tipo de silêncio pesado, aquele em que a autoridade se impõe, e o mais fraco é calado sem chance de se explicar. Talvez por isso, aquela cena doa tanto em quem assiste. Porque ali, diante de médicos formados, enfermeiros nervosos e equipamentos piscando, estava um homem que carregava algo muito maior que um título. Carregava responsabilidade, carregava culpa, carregava a urgência de alguém que já tinha visto aquela cena antes. Mas quando o único médico de plantão desabou no chão, sem forças sequer para levantar, tudo mudou. O pânico tomou conta do hospital como uma onda que derruba portas. E no meio do caos, aquele homem que havia sido expulso, humilhado e desacreditado, deu um passo à frente. Um passo firme, decidido, de quem sabia exatamente o que precisava ser feito. A partir desse momento, ninguém conseguiu mais desviar os olhos. Porque o que ele fez, ninguém ali jamais esqueceria. Para entender o que aconteceu naquela noite, precisamos voltar alguns meses no tempo, para a vida simples e silenciosa de Ernesto. Um homem que não se destacava na multidão. Alguém que carregava nas costas anos de trabalho pesado, perdas difíceis e um coração marcado por erros e arrependimentos que ele jamais conseguiu apagar. Quem o visse andando pela rua não imaginaria que por trás daquele olhar calado existia uma história tão profunda, daquelas que não se contam em mesa de bar, mas que ficam guardadas como cicatriz. Ernesto já conhecia mais hospitais do que gostaria, não como médico, claro, mas como alguém que aprendeu na dor tudo aquilo que não deveria ter aprendido sozinho. Sua vida tinha sido marcada por uma tragédia que poucos sobreviveriam, e desde então ele nunca mais foi o mesmo. A cada dia tentava seguir adiante, mas a culpa o puxava de volta para um passado que insistia em doer. Ainda assim, existia nele uma habilidade que não combinava com sua aparência. Uma habilidade que ninguém esperava e que ele jamais usava, a não ser quando não havia alternativa. Mas aquela noite não era uma noite comum. Ernesto estava no hospital por acaso. Ou talvez por destino, como muitos acima de 40 costumam acreditar, quando a vida parece costurar coincidências que fazem sentido apenas depois. Ele estava ali esperando um resultado simples, um exame de rotina, até que o viu, um homem desacordado, sem ar, sendo carregado por uma esposa desesperada. Ernesto sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele já tinha visto aquilo antes e tinha perdido uma das pessoas mais importantes da vida porque não conseguiu agir a tempo. O desespero tomou conta dele. A lembrança do passado voltou como uma lâmina cortante
e antes que percebesse, estava correndo para ajudar, guiado mais pelo impulso do que pela razão. Só que, para a equipe médica, ele era apenas um intruso, um desconhecido interferindo, um homem que não deveria estar ali. Ninguém imaginava o que ele sabia. Ninguém fazia ideia do motivo que o movia. Ninguém entendia o que ainda ardia dentro dele. Mas quando a vida está por um fio, quando a sala inteira está em pânico e o tempo corre mais rápido do que o pensamento, às vezes é justamente o improvável que salva. A sala de espera do hospital sempre teve um cheiro que Ernesto jamais conseguiu esquecer. Era uma mistura de desinfetante forte, ar-condicionado frio demais e o murmúrio constante das pessoas que tentavam disfarçar o medo. Para quem passava ali todos os dias, aquilo podia ser rotina, mas para ele, aquele ambiente carregava lembranças que preferia enterrar. Ainda assim, estava ali de novo, sentado em uma cadeira dura, segurando um envelope com o resultado de um exame que não era importante, mas que precisava fazer. Tentava se distrair observando as pessoas, como fazia sempre. Famílias ansiosas, acompanhantes inquietos, profissionais apressados. E então, algo quebrou a normalidade. Primeiro foi o grito da mulher, um grito rasgado, aflito, daqueles que só sai quando a alma se parte. Depois foi o som de passos correndo, como uma avalanche humana buscando ajuda. Ernesto se levantou antes mesmo de perceber o que fazia. A mulher surgiu na porta segurando o marido, ou talvez tentando segurá-lo para que a vida não lhe escapasse pelos dedos. O homem estava pálido, com a boca entreaberta, respirando em puxos curtos que mal traziam ar suficiente para um segundo. Os olhos dele estavam semicerrados, como se a consciência fosse um fio prestes a se romper. Ernesto soube na hora o que era. Aquela expressão, aquele padrão de respiração, o jeito como o corpo caía, ele já tinha visto aquilo antes. A memória voltou como um corte profundo. O rosto de outra pessoa, alguém muito querido, reapareceu em sua mente com força esmagadora. Ele sabia o diagnóstico, sabia exatamente o que estava acontecendo e sabia que, se esperassem pelo procedimento padrão, o homem morreria ali mesmo, nos braços da esposa. Foi um instinto, não houve raciocínio. Ernesto correu para ajudar. "Deixa eu segurar", disse com firmeza, apoiando o homem antes que ele caísse. "Afasta o rosto, ele não está puxando ar suficiente. Precisa levantar a cabeça dele." A mulher agarrou seu braço, desesperada. "Pelo amor de Deus, ajuda ele. Ninguém veio ainda. Ninguém me ouve." Ernesto tentava manter o homem consciente, mas o som sufocado que saía do peito dele era o mesmo que ele nunca esqueceu. A mesma luta por ar, a mesma batalha silenciosa que ele testemunhou anos atrás, e que terminou de forma trágica. Foi quando os funcionários do hospital apareceram, finalmente respondendo aos gritos. "Senhor, afaste-se", disse uma enfermeira, estendendo a mão para empurrá-lo. "Precisamos de espaço. Não toque nele." Mas Ernesto não se moveu. Ele sabia com absoluta certeza que cada segundo desperdiçado ali era um passo a mais rumo ao fim. "Ele está entrando em colapso respiratório", avisou Ernesto desesperado. "Vocês precisam de adrenalina ou vão perdê-lo agora mesmo. Vocês não estão vendo?" A enfermeira olhou para ele com indignação, e foi aí que o erro foi cometido. "Você não é médico. Afaste-se imediatamente", gritou ela, alto o bastante para ecoar pelos corredores. As pessoas olharam. Algumas por curiosidade, outras por aquele prazer silencioso de ver um conflito se formar. E Ernesto sentiu a velha ferida se abrir de novo. A mesma ferida que carregava desde o dia em que perdeu o que mais importava. O segurança se aproximou. "O senhor precisa se afastar." A voz era firme, quase mecânica. "Deixe a equipe trabalhar." Ernesto olhou para o homem no chão. O rosto dele começava a ficar arroxeado. "Não dá tempo", murmurou num tom que misturava desespero e certeza. "Se vocês seguirem protocolo, vão perder ele."
A mulher se ajoelhou ao lado do marido, chorando. Pelo amor de Deus, ele sabe o que está falando. Faz alguma coisa, alguém me ajuda. Mas ninguém quis ouvir. Ninguém. Para eles, Ernesto era só um desconhecido. A equipe afastou a mulher, posicionou o corpo no chão e tentou organizar o que parecia uma operação de emergência improvisada. Mas tudo estava fora do controle. O monitor cardíaco não chegava a tempo. O médico de plantão demorava para aparecer. Os procedimentos atropelados não davam resultado. E então o improvável aconteceu. O médico entrou na sala cambaleando, pálido, suando frio. Deu 3 passos, colocou a mão no peito e caiu no chão, inerte. Gritos, correria. A palavra pânico ganhou forma. O médico caiu. Alguém busca outro plantonista, gritou uma das enfermeiras, mas todas sabiam. Não havia outro. O hospital estava no limite. O que segurava aquele lugar em pé naquela noite era um único médico, e agora ele estava desmaiado no chão. Ernesto sentiu o coração bater mais rápido, não de medo, mas de reconhecimento. Ali estava um cenário que ele tinha jurado nunca mais ver. Um paciente morrendo, uma equipe perdida, o tempo se esgotando, e ninguém capaz de agir. Foi como se o passado inteiro o puxasse de volta para o presente. Ele deu um passo à frente. Afastem-se, disse, firme, com uma autoridade silenciosa que ninguém sabia de onde vinha. Agora, a enfermeira tentou contestar. Já dissemos que você não é médico. Não toque no paciente. Mas algo no olhar de Ernesto fez a frase perder força antes de terminar. Era um olhar de quem já tinha vivido aquilo, de quem sabia o que precisava ser feito, de quem carregava um trauma que não era visível, mas que moldava cada gesto. Ele se ajoelhou ao lado do homem, respirou fundo e disse para a esposa: "Eu vou tentar, mas vai ser agora ou nunca." Ela assentiu, soluçando, quase sem ar, agarrada à esperança mais improvável daquela noite. Ernesto pressionou o peito do paciente, ajustou a posição da mandíbula, estabilizou a cervical, corrigiu o fluxo de ar e então pediu: "Preciso de adrenalina. Agora." A enfermeira hesitou. Você... Traga," repetiu Ernesto sem levantar a voz. "Ou ele morre em menos de 2 minutos." E foi o tom que venceu. Não a força, não a imposição, mas o tom de quem já tinha perdido alguém e sabia exatamente o que estava em jogo. Ela correu. Os outros ficaram olhando. Ninguém mais ousou insistir que ele se afastasse. Ernesto segurou firme a seringa que lhe entregaram, posicionou o ponto exato e introduziu o medicamento com a precisão de quem não podia errar. E por alguns segundos, nada aconteceu. Parecia que a vida tinha parado para observar. A mulher chorava sem som, as mãos tremendo no rosto. E então, de repente, um puxão de ar violento atravessou o peito do homem. O coração acelerou, o rosto recobrou cor. A consciência parecia voltar aos poucos. "Meu Deus!" sussurrou uma das enfermeiras. Ele voltou." A esposa caiu em prantos. Ernesto fechou os olhos por um instante. Aquele momento o atingiu como um golpe. Era o que ele não conseguiu fazer anos atrás. Era o que o assombrava até hoje. Era o que ele desejou desesperadamente ter conseguido. Mas antes que pudesse sequer respirar aliviado, alguém perguntou: "Quem é você?" Ernesto abriu os olhos, e a resposta que estava prestes a dar mudaria tudo. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Não o silêncio calmo que acalma o coração, mas um silêncio pesado, carregado de espanto. A equipe inteira, antes tão segura, tão convicta, tão pronta para expulsá-lo, agora olhava para Ernesto como se ele fosse alguém completamente diferente do homem que tinham empurrado minutos antes. A pergunta pairou no ar, ainda ecoando entre as paredes frias do pronto-socorro. "Quem é você?" Ernesto não respondeu de imediato. Não por arrogância, nem por querer criar mistério, mas porque aquela pergunta doía. Doía porque ele mesmo passara anos tentando responder. Quem era ele, afinal? Um fracasso? Um sobrevivente? Um homem que perdeu tudo?
ou alguém que ainda carregava um dom que preferia nunca ter possuído. Ele respirou fundo, passando a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. A esposa do paciente ainda segurava a mão do marido, tremendo, como se tivesse acabado de voltar de um lugar escuro. O monitor cardíaco, agora ligado, marcava uma linha firme e crescente. Ele tinha voltado, estava vivo, e de certo modo, isso obrigava Ernesto a reviver algo que vinha evitando há muito tempo. Começou a voz rouca, eu já fui responsável por salvar uma vida e por perder outra. A enfermeira franziu o rosto. Mas você é paramédico, ex-médico, técnico, enfermeiro? Ele apenas abaixou os olhos. Eu sou alguém que não esqueceu o que aconteceu. A resposta deixou todos confusos. E antes que conseguissem perguntar mais, um grupo de moradores que aguardava atendimento, curioso com a movimentação, se aproximou. Comentários começaram a surgir. Ele salvou o homem, vocês viram? Achei que ele era um louco qualquer. A adrenalina foi precisa. Como alguém sem treinamento faria aquilo? Esse aí sabe mais do que parece. O segurança, o mesmo que havia tentado empurrá-lo minutos antes, agora olhava para Ernesto com um misto de culpa e respeito. Se quiser, pode esperar comigo num lugar mais calmo, ofereceu ele, quase sem jeito. Mas Ernesto balançou a cabeça. Havia algo mais forte o chamando. Ele se virou para a esposa do homem que ainda chorava, agora de alívio. Ele vai ficar bem, disse com suavidade, mas precisa de acompanhamento imediato. Você salvou a vida dele, murmurou ela, tentando conter as lágrimas. Eu não sei como te agradecer. Ernesto apenas assentiu, mas não sorriu. Não conseguia. Salvar aquela vida não o deixava feliz, o deixava tenso, porque mexia com um passado que ele lutava para esquecer. A enfermeira de antes, ainda segurando o prontuário, respirou fundo e perguntou: desculpe a insistência, mas como você sabia o que estava acontecendo? Não temos esse tipo de crise com frequência, e mesmo quem tem experiência costuma esperar o médico. Ele hesitou. Mas ao olhar nos olhos dela, encontrou algo que não via há muito tempo. Respeito. E isso abriu uma pequena brecha, uma rachadura no muro que ele construiu ao redor de si mesmo. Vou contar, disse ele, mas não aqui. Ela concordou, sinalizando para um corredor afastado, mais silencioso. Enquanto caminhavam, algo começou a crescer dentro dos funcionários, curiosidade misturada com vergonha. Eles o julgaram, o expulsaram, o humilharam. Mas agora caminhavam ao lado dele como quem escolta alguém importante. Chegando ao corredor, Ernesto encostou-se à parede fria. A luz branca parecia mais dura naquele trecho. Há alguns anos, começou ele, a voz baixa. Eu tinha uma família. Ele fez uma pausa. Minha esposa e meu filho. A enfermeira engoliu seco. Ernesto continuou. Meu filho tinha uma doença rara. Não vou entrar nos detalhes técnicos, mas era uma condição respiratória gravíssima que piorava sem aviso. Para a maioria das pessoas, era algo desconhecido. Para mim, virou parte da minha rotina. Eu aprendi tudo, cada sintoma, cada sinal, cada gesto que ele fazia quando estava prestes a entrar em crise. Aprendi porque eu precisava, porque ninguém queria admitir que ele corria risco. E quando eu dizia ao hospital o que ele tinha, riam de mim. Diziam que eu estava exagerando, que eu não tinha formação nenhuma para dar opinião, que eu falava besteira. Os olhos de Ernesto ficaram úmidos, mas ele continuou. Um dia ele teve uma crise. Igual a de hoje, igual. Eu sabia exatamente o que precisava ser feito. Mas quando cheguei ao hospital e tentei ajudar, disseram exatamente o que vocês disseram agora. A enfermeira baixou o olhar. Você não é médico. Afaste-se. Ernesto respirou fundo, lutando contra a lembrança. Eu obedeci. Obedeci porque achei que eles sabiam mais do que eu. Achei que eu era só um pai desesperado. Esperei,
até que eles perceberam o que eu já sabia desde o começo. Mas quando começaram o procedimento, já era tarde demais. Silêncio absoluto. Nem um passo, nem um respiro forte. Nada. Somente o peso da verdade entre aquelas paredes brancas. A enfermeira enxugou os olhos discretamente. Era adulta o suficiente, madura o bastante para reconhecer o tamanho do erro que cometeram naquela noite. E o erro que cometeram com Ernesto anos antes. Sinto muito, disse ela, e não era uma frase automática. De verdade. Ernesto assentiu, olhando para o chão. Desde aquele dia, eu nunca mais consegui entrar em um hospital sem reviver tudo. Fiz dezenas de cursos informais. Estudei por conta própria. Aprendi muito com profissionais que me ajudaram depois. Mas nunca mais tentei interferir. Até hoje. Até ver aquele homem. Exatamente como meu filho estava no último dia. A enfermeira, agora com lágrimas escorrendo, respirou fundo. Se você não tivesse estado aqui hoje, ele teria morrido. Ernesto não respondeu. A dor antiga e a dor presente se cruzavam em sua expressão cansada. Nesse momento, o diretor do hospital apareceu no corredor. O mesmo que havia desmaiado antes? Não, esse era outro. Um homem mais velho, postura rígida, olhar sério. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele. A enfermeira explicou tudo, ainda emocionada. O diretor olhou para Ernesto como se estivesse vendo algo raro. Senhor, eu gostaria que o acompanhasse até minha sala, disse ele num tom que misturava autoridade e respeito. Precisamos conversar. Ernesto franziu a testa. Não sou funcionário. Não fiz nada ilegal, só ajudei alguém. Por isso mesmo, disse o diretor. O que você fez não é comum, nem simples, nem seguro. Você tomou decisões que exigem conhecimento que um homem comum não tem. Eu quero entender como. A tensão no ar ficou visível. Mas antes que Ernesto pudesse responder, algo aconteceu que mudaria o rumo daquela noite. A esposa do paciente apareceu correndo pelo corredor com o rosto completamente transformado. Não mais pela dor, mas por algo ainda maior. Ela segurava um envelope pequeno, tremendo. Por favor, disse ela com a voz falhando. Eu preciso falar com você. Agora. Ernesto virou-se para ela. O que houve? Ela estendeu o envelope com as mãos trêmulas. Isso aqui estava no bolso dele. Eu não sabia. Ele não me contou nada. O diretor franziu o rosto. Ernesto abriu devagar o envelope. E quando ele viu o que estava lá dentro, o mundo pareceu parar. Era impossível, era inexplicável, era algo que ele nunca imaginaria ver de novo na vida. Mas estava ali. E naquele instante, Ernesto percebeu que aquela noite não era coincidência. Era o início de algo muito maior. O envelope parecia comum à primeira vista. Papel pardo, dobrado 2 vezes, sem identificação clara. Mas havia algo nele, uma rigidez, um peso interno, que fez Ernesto sentir o estômago se contrair antes mesmo de abri-lo. A esposa do paciente tremia, como quem entrega uma verdade que não entende. O diretor observava em silêncio, curioso e desconfiado. A enfermeira, ainda com os olhos vermelhos, aproximou-se um pouco, como se temesse estar diante de algo maior do que todos ali. Ernesto soltou o ar devagar e abriu o envelope com cuidado, como quem toca uma memória antiga, sensível, que pode desmoronar ao menor movimento. Dentro havia um pequeno cartão dobrado e, junto dele, uma foto. Assim que seus olhos tocaram a imagem, algo dentro dele quebrou. Um impacto profundo, seco, como se o chão tivesse despencado sob seus pés. A enfermeira percebeu. Senhor, você está bem? Mas Ernesto não respondeu. Ele não conseguia. A foto mostrava 2 crianças sorrindo em um parquinho. A luz do fim da tarde iluminava a cena, e o brilho dourado fazia cada detalhe parecer ainda mais vivo. Um dos garotos tinha o mesmo corte de cabelo que Ernesto lembrava com perfeição. O mesmo sorriso tímido. O mesmo jeito de segurar o brinquedo como se fosse um tesouro. Era impossível. Era seu filho.
Não uma semelhança, não uma coincidência, mas ele, exatamente como na última foto tirada antes de adoecer. A esposa do paciente, vendo o choque no rosto de Ernesto, engoliu seco. Eu não sei o que significa. Meu marido sempre guardou isso. Nunca me contou nada. Eu achei que talvez fosse um amigo de infância. Não sei, mas quando vi você falando, quando vi seu olhar, achei que deveria te entregar. Ernesto apertou a foto com cuidado, como se fosse algo frágil demais para existir. Essa foto, murmurou ele, foi tirada no dia em que meu filho ficou doente pela primeira vez. A enfermeira cobriu a boca com a mão. Mas, então, por que o seu filho está com o marido dela? O silêncio que seguiu parecia comprido demais, duro demais. Ele respirou fundo. O menino ao lado dele, Ernesto apontou. É o meu filho. O outro menino, não conheço, nunca vi. Mas o que importa é, essa foto desapareceu. Sumiu da minha casa dias antes da morte do... Meu filho, eu achei que tinha perdido, mas agora ela aparece no bolso de um homem desconhecido. Ela, sem perceber, recuou um passo. Isso é muito estranho. O diretor, que observava tudo com o olhar analítico de quem já lidou com casos complexos, aproximou-se devagar. Posso ver? Ernesto hesitou, mas entregou a foto. O diretor a analisou atentamente. De fato, são duas crianças. Uma foto antiga. Mas, Ernesto, não quero soar insensível, mas como você pode ter certeza absoluta de que é seu? E filho? Ernesto ergueu os olhos e ali havia uma dor que o diretor não esperava. Porque essa cicatriz no queixo só ele tinha. Porque esse brinquedo... Apontou na foto. Eu mesmo fiz. Ninguém mais teria um igual. E porque esse sorriso... A voz falhou. Esse sorriso eu conheço como conheço a minha própria respiração. A esposa do paciente tocou o braço dele com cuidado. Então, o que isso significa? Ernesto fechou os olhos e respirou fundo. E pela primeira vez naquela noite, sentiu algo que não sentia há anos. Medo real. Um medo que não tinha nada a ver com perder alguém, mas com reencontrar uma verdade que ele nunca imaginou ainda estar viva. Isso significa, disse ele com a voz pesada, que o meu filho não deveria estar nesta foto com outra criança. Ele nunca saiu naquele dia. Ele não conhecia nenhuma outra família. Alguém levou essa foto. A enfermeira imediatamente entendeu o tamanho da implicação. Você acha que essa foto foi roubada? Ernesto abriu os olhos. A intensidade neles era diferente agora. Eu acho que ela foi tirada de propósito. O diretor franziu a testa. Está insinuando o que exatamente? Antes que Ernesto respondesse, o coração do paciente começou a apitar ao longe. A esposa dele arregalou os olhos. Ele acordou! Ele acordou! O diretor levantou a mão. Vamos, agora. Todos correram para o quarto improvisado onde o homem estava. Ele estava consciente, suando, respirando com dificuldade, mas claramente lúcido. Quando viu Ernesto, tentou se levantar. Você, disse ele, a voz fraca, eu precisava te encontrar. Ernesto se aproximou devagar. Me encontrar? Mas por quê? Você nem me conhece. O homem sorriu, um sorriso fraco, triste e carregado de significado. Eu conheço você. Há muitos anos. A frase caiu como um golpe seco em todos ali. A esposa dele tocou o ombro. Amor, o que está dizendo? O homem olhou para ela, depois para o diretor, depois para a enfermeira. Mas foi em Ernesto que seus olhos se fixaram. Eu sei quem você é e sei o que aconteceu com o seu filho. A enfermeira tapou a boca. A esposa quase caiu para trás. O diretor deu um passo à frente. Ernesto sentiu o ar sumir do peito. O que você disse? O homem tentou levantar o braço, mas estava fraco. Eu tenho algo seu, algo que era para ter sido devolvido, algo que escondemos porque tínhamos medo. Ernesto sentiu o mundo girar. Escondemos? Quem é nós? O homem respirou fundo, lutando contra a dor. Aquela foto, apontou para a mão de Ernesto, foi tirada no dia em que tudo começou. Seu filho não adoeceu do nada, ele foi exposto, ele foi escolhido
A esposa dele gritou: "Chega, você está delirando!" Mas o homem balançou a cabeça. "Não, não estou delirando. Eu precisava te achar antes que..." Tossiu forte. "Antes que fosse tarde. Eu precisava te contar que..." E então, antes de terminar a frase, seu corpo tremeu, o monitor apitou e a equipe correu para estabilizá-lo. Ernesto, preso entre medo e raiva, avançou um passo. Diga! Diga! Logo! O que fizeram com meu filho?" Mas antes de responder, o homem desmaiou. Os alarmes tomaram o quarto. O diretor segurou Ernesto pelos ombros. "Ele não pode continuar falando agora. Precisamos estabilizá-lo." Ernesto respirava rápido, como alguém que vê o passado e o presente colidirem numa velocidade impossível de acompanhar. A enfermeira tentou acalmá-lo. "Ele vai sobreviver. E quando acordar, vai falar. Vai ter que falar." Mas Ernesto, olhando para a foto em sua mão, sabia que aquilo era só o começo, porque pela primeira vez em anos ficou claro: a morte do seu filho não tinha sido um acidente, não tinha sido azar, não tinha sido apenas uma doença, foi algo muito maior. E agora, alguém estava voltando para terminar o que começou. A sala onde o paciente havia sido levado ficou inacessível por quase 1 hora. Enfermeiros entravam e saíam às pressas, médicos improvisavam protocolos e monitores apitavam como se anunciassem uma contagem regressiva silenciosa. Ernesto permanecia no corredor, caminhando de um lado para o outro, segurando a foto com tanta força que parecia querer perfurá-la com os dedos. Ele não falava, não piscava direito, não parecia sequer ouvir quando a enfermeira tentava consolá-lo. A mente dele voltara a lugares que evitou por anos, voltara aos corredores de outro hospital, ao som de máquinas semelhantes àquelas, ao momento em que esperou, como um tolo, como ele mesmo dizia, que profissionais fizessem o que ele sabia que precisava ser feito. Ele perdeu o filho porque acreditou demais, e agora descobria que havia muito mais por trás daquela tragédia do que jamais imaginou. A enfermeira se aproximou com cuidado. "Ernesto", disse ela, tocando seu braço. "Por favor, sente-se um pouco. O senhor está passando mal." Ele olhou para ela, mas seu olhar parecia preso em outra realidade. "Ele sabia", murmurou Ernesto, quase para si mesmo. "Aquele homem, ele sabe o que aconteceu. Sabe mais do que eu. Sabe mais do que qualquer um admitiu." A enfermeira respirou fundo. Ela tinha mais de 40. Sabia reconhecer quando uma pessoa está à beira de um colapso emocional. Trabalhara décadas vendo famílias desmancharem-se em lágrimas, vendo pais desmoronarem quando a notícia chegava. E naquele momento, ela viu esse mesmo tipo de dor madura nos olhos de Ernesto. Uma dor que só quem viveu tempo suficiente conhece. "Eu vou pedir água para você. Espere aqui, por favor." Enquanto ela se afastava, o diretor aproximou-se com expressão tensa. Era um homem reservadamente rígido, daqueles que amadureceram, vendo o peso das decisões. Ele parou perto de Ernesto, cruzou os braços e escolheu suas palavras com cuidado. "O que aquele homem disse não deve ser ignorado", afirmou ele. "E não estou falando apenas do conteúdo, estou falando da forma como ele disse." Ernesto levantou lentamente o rosto. "Como assim?" "Ele não estava delirando", respondeu o diretor firme. "Estava consciente, lúcido, e parecia carregar aquilo há muito tempo." Ernesto apertou os olhos. "Então você acredita que alguém mexeu na foto? Que alguém a levou de propósito?" O diretor hesitou antes de responder, mas a sinceridade venceu. "Ernesto, eu já vi muitas coisas erradas nesta vida. Já vi negligência, já vi erros profissionais, já vi disputas políticas dentro de hospitais, mas nunca vi uma foto de família desaparecer anos atrás e reaparecer no bolso de um paciente qualquer. Isso não é coincidência. Não pode ser." O peso dessas palavras caiu como chumbo sobre o peito de Ernesto. Ele se sentou finalmente, como se as pernas não sustentassem mais o peso da revelação. "Por que alguém teria uma foto do meu filho?" perguntou ele, quase num sussurro.
O que alguém ganharia com isso? O diretor olhou ao redor, como se tivesse receio de que paredes pudessem ouvir. Às vezes, começou ele num tom mais baixo, o motivo não é o que ganham, é o que escondem. Ernesto não entendeu de imediato. Esconder o quê? O diretor respirou fundo. Vou ser direto. Doenças raras, estudos, pesquisas. Há muita coisa que o público não sabe. E muitas vezes quem deveria proteger os pacientes acaba protegendo interesses maiores. Ernesto gelou. O senhor está dizendo que meu filho pode ter sido parte de algo? O diretor não respondeu. Apenas desviou o olhar, e isso por si só já era resposta suficiente. Mas antes que Ernesto pudesse pressionar mais, a esposa do paciente saiu do quarto. Estava pálida, segurando o próprio peito como se tivesse envelhecido 10 anos em minutos. Ele está estável, disse ela com a voz embargada. Mas ele quer te ver, só você. A enfermeira, que voltara com um copo d'água, ergueu os olhos com surpresa. Ele pediu especificamente pelo Ernesto? Perguntou ela ao diretor. A mulher confirmou. Disse que só fala se ele estiver presente. O diretor assentiu. Vamos, Ernesto. Talvez essa seja a única chance de entender o que está acontecendo. Ernesto caminhou até o quarto, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. Entrou devagar. O paciente estava acordado, muito fraco, mas consciente. Seus olhos, antes baços, agora estavam fixos em Ernesto com uma intensidade que não combinava com o estado físico. Feche a porta, pediu ele, mal reconhecendo a própria voz. Ernesto obedeceu. O silêncio tomou o ambiente. A luz fria do hospital iluminava o rosto cansado daquele homem que parecia carregar décadas de segredos nos ombros. Começou ele, respirando com dificuldade. Eu te conheço. Desde antes do seu filho nascer. Ernesto arregalou os olhos. Como assim? O homem engoliu seco. Eu fazia parte de um departamento, um grupo. Não sei como chamar hoje, mas estudávamos doenças raras. Especialmente as que apareciam sem antecedentes. E seu filho foi um dos casos. Ernesto segurou na beira da cama, tentando processar. Meu filho foi estudado? Mas ele era só uma criança. O homem balançou a cabeça aflito. Não estudado no sentido que você pensa, mas monitorado. Ele não. Ficou doente sozinho. Ele foi exposto. Ernesto sentiu o mundo girar. Exposto? Repetiu ele, palavra por palavra. O homem fechou os olhos. Alguém que trabalhava conosco, cometeu um erro grave, e quando perceberam que ele tinha sido exposto, tentaram corrigir silenciosamente. Mas era tarde demais. E quando você chegou no hospital naquele dia, ele já estava sendo acompanhado por nós sem que você soubesse. Ernesto deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no... Beito, vocês deixaram meu filho morrer? Não, respondeu ele com lágrimas se formando. Eu juro que não, mas houve negligência, Ernesto. Houve medo de assumir culpa. Houve ordens superiores. Houve protocolos quebrados para proteger alguém. E ele respirou fundo com dificuldades. Eu carreguei essa culpa todos os dias. Por isso guardei a foto. Porque aquilo nunca deveria ter acontecido. Ernesto sentiu o corpo inteiro tremer. Quem? Sua voz falhou. Quem fez isso? O homem fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu, havia neles um medo tão profundo que fez Ernesto recuar. Não posso dizer aqui. Ele tem olhos em todo lugar. Ernesto se aproximou desesperado. Diga! Eu preciso saber! Por favor! O homem levantou um dedo pedindo silêncio. Há um nome no verso da foto. Eu escrevi há anos. Era para entregar, mas nunca tive coragem. Pegue a foto, vire, e você saberá onde começar. A respiração dele acelerou demais. A máquina apitou em alerta. A enfermeira entrou correndo.
Senhor, por favor, preciso que saia, agora! Mas antes que ela o tirasse do quarto, o homem agarrou o braço de Ernesto com uma força que não combinava com seu estado físico e disse, com a última frase antes de perder a consciência: se você buscar a verdade, não volte mais aqui sozinho, eles vão atrás de você. O corpo dele tombou para o lado. Os alarmes dispararam novamente. A equipe correu desesperada e Ernesto, tremendo com a foto nas mãos, virou-a devagar e, quando viu o nome rabiscado no verso, um nome que ele jamais imaginaria, seu rosto perdeu toda a cor. A enfermeira percebeu. Ernesto, o que foi? O que está escrito aí? Ele deu um passo para trás, sem conseguir falar, porque aquele nome pertencia a alguém vivo, alguém influente, alguém muito próximo dele, alguém que deveria ter sido a pessoa mais confiável em sua vida. As letras estavam tremidas, como se tivessem sido escritas às pressas, com medo, talvez com culpa. O papel, já amarelado, denunciava o tempo, mas o nome estava claro demais para ser ignorado. Dr. Ricardo Amaral. Ernesto sentiu o corpo inteiro gelar. Não era apenas um médico, não era apenas um conhecido, era o pediatra do seu filho, o amigo da família, o homem em quem ele mais confiou quando tudo começou. Por um instante, ele achou que ia desmaiar. As paredes do corredor pareciam se aproximar, o som dos monitores ao fundo ficou distante, como se estivesse debaixo d'água. A enfermeira tocou seu braço, assustada. Ernesto? Quem é? O que está escrito aí? Ele fechou a mão sobre a foto, escondendo o verso. Ninguém. Mentiu, a voz rouca. Só um nome que eu já conheci um dia. O diretor percebeu que havia algo muito mais sério ali. Algo que ele não tinha o direito de pressionar naquele momento. Se precisar de qualquer ajuda, disse com um tom incomum de gentileza, estou à disposição. Mas Ernesto não respondeu. Estava longe dali, preso num tempo em que ainda acreditava que os adultos sabiam o que estavam fazendo. Naquela noite, ele voltou para casa em silêncio. O trajeto, que normalmente duraria 20 minutos, pareceu uma travessia de horas. Não ligou o rádio, não atendeu o telefone, não olhou para o lado. Apenas segurava a foto com tanta força que a ponta do papel chegou a marcar a palma da mão. Ao entrar, não acendeu as luzes de imediato. A casa simples, com móveis gastos, parecia ainda carregada com o brilho apagado de lembranças antigas. Sobre um móvel na sala, ainda estava o porta-retratos com a última foto oficial do seu filho. Ele tinha tentado guardar aquilo, mas nunca teve coragem de esconder completamente. Colocou a foto encontrada no hospital ao lado da antiga. Eram praticamente as mesmas feições, o mesmo olhar, a mesma cicatriz no queixo. Mas agora havia outra criança, um segundo menino, um desconhecido que de repente estava no centro da história, e um nome no verso que explodia dentro da sua cabeça: Dr. Ricardo. Ernesto se sentou no sofá, passou as mãos no rosto e deixou que as lágrimas finalmente viessem. Não eram lágrimas escandalosas, eram silenciosas, grossas, pesadas, o tipo de choro de quem já viveu muito e já cansou de gritar por dentro. Dr. Ricardo tinha sido mais que um pediatra, era quase um amigo da família. Tomava café na casa deles, fazia brincadeiras com o menino, garantia à esposa de Ernesto que estava tudo sob controle. Foi ele quem indicou o hospital, quem recomendou o protocolo, quem dizia com voz calma que esses sintomas são normais, não se preocupe tanto. Foi também ele que, na noite em que tudo piorou, não atendeu o telefone. Ernesto sempre achou que tinha sido apenas falta de sorte, coincidência, descanso. Agora não conseguia mais acreditar nisso. A frase do paciente no hospital voltava sem parar em sua mente. Seu filho foi exposto, ele foi escolhido. Escolhido. Por quem? Por quê? Para quê? No meio da madrugada, com a barba por fazer e o olhar cansado, Ernesto ligou o velho notebook.
Não era um homem de tecnologia, mas o básico sabia usar. Buscou pelo nome Dr. Ricardo Amaral na internet. O resultado veio rápido. Lá estava ele. Foto impecável, jaleco branco, sorriso seguro, coordenador de pesquisas clínicas em doenças raras em crianças, consultor de grandes centros hospitalares, referência nacional em protocolos experimentais. Ernesto sentiu um misto de náusea e fúria. Clicou em uma das reportagens. Dr. Ricardo falava sobre ética, responsabilidade, sobre colocar a vida da criança acima de tudo. A ironia cortava como faca. Ele continuou lendo, até encontrar em uma nota de rodapé o nome do hospital em que as primeiras pesquisas haviam sido feitas. E lá estava, o mesmo hospital onde o filho foi tratado pela primeira vez. Aquilo não era mais uma suspeita, era um rastro. No dia seguinte, antes mesmo do sol se firmar no céu, Ernesto estava em frente ao prédio moderno onde agora funcionava a clínica particular de Dr. Ricardo. Vidro espelhado, recepção elegante, música ambiente suave. Tudo muito distante da realidade do hospital público onde tanta gente lutava por atendimento. A recepcionista jovem, bem arrumada, sorriu mecanicamente. Bom dia. O senhor tem horário marcado? Ernesto respirou fundo. Não, mas diga a ele que um antigo paciente precisa falar com urgência. Diga que é sobre um caso de muitos anos atrás. Ela pareceu incomodada. Doutor tem a agenda cheia hoje, senhor. Só está atendendo com hora marcada. Ele encarou a moça com um olhar que não era de arrogância, mas de alguém que não tinha mais nada a perder. Então diga a ele esse nome. Falou devagar. Diga que é sobre o filho de Ernesto Nogueira. Ela hesitou. O nome, claramente, não significava nada para ela. Mas algo no tom de Ernesto fez com que pegasse o telefone e ligasse para dentro. Depois de alguns minutos de silêncio, ela levantou os olhos, surpresa. O doutor pediu para o senhor entrar. Sala ao fundo, última porta à direita. Ernesto caminhou pelo corredor como quem avança para um acerto de contas inevitável. Cada passo trazia de volta um momento diferente. Uma consulta antiga, uma frase de confiança, um aperto de mão. Quando entrou, viu Ricardo de pé, próximo à janela. Não era mais o mesmo homem de anos atrás, cabelos um pouco mais ralos, rugas discretas, mas ainda o mesmo ar de segurança. Ele se virou devagar. Ernesto, não disse que surpresa. Não perguntou como vai? Apenas pronunciou o nome, com a consciência de quem sabia que um dia aquele encontro chegaria. Ernesto não ofereceu a mão. Ficou parado, encarando-o. Então, você se lembra de mim? Disse em tom seco. Ricardo soltou o ar lentamente. Eu nunca esqueci. Silêncio. Por quê? Começou Ernesto, a voz trêmula. Porque o meu filho está numa foto que foi encontrada no bolso de um homem que quase morreu ontem. Um homem que me disse que ele foi exposto, que foi escolhido. Um homem que me entregou isso aqui. Ele levantou a foto, com seu nome escrito atrás. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Não parecia surpreso. Parecia cansado. Eu imaginei que um dia isso poderia acontecer, murmurou ele. Ernesto sentiu o sangue ferver. Imaginar? Imaginar? Você deixou meu filho morrer achando que eu nunca descobriria nada? Ricardo ergueu a mão pedindo calma. Não foi assim. Então como foi? Explodiu Ernesto, voz embargada. Por quê? Da minha perspectiva, foi exatamente assim. Você sabia o que estava acontecendo, indicou aquele hospital, sumiu na noite em que eu mais precisei. E agora descobre-se que meu filho era parte de alguma coisa que eu nunca autorizei. Ricardo permaneceu calado por alguns segundos, como se escolhesse cada palavra. Finalmente falou. Na época, disse com a voz mais grave, nós estávamos participando de um estudo, um protocolo experimental para uma doença específica. Seu filho tinha todos os sinais. Você se lembra? Exames, dúvidas, idas e vindas. Havia um laboratório envolvido, havia verba, havia pressão e
Havia esperança também, Ernesto. Não pense que era só interesse. Muitos médicos, inclusive eu, acreditavam que aquele estudo poderia salvar centenas de crianças no futuro. Ernesto apertou as mãos em punho. E a minha? E o meu filho? Ricardo engoliu em seco. Seu filho foi um dos primeiros casos. Eu apresentei o quadro dele ao comitê. Eles aprovaram. Era tudo legal. Houve consentimento assinado, você lembra? Ernesto sentiu o estômago virar. Você disse que eram exames de rotina. Disse que tudo era procedimento padrão. Ricardo abaixou a cabeça. Eu omiti detalhes. Não sobre o risco de morte, mas sobre o tipo de análise. Eu precisava que vocês entrassem no protocolo. E sim, isso foi errado. A sala pareceu encolher. As paredes aproximarem-se. Ernesto levou as mãos à cabeça. Você usou meu filho como experiência, sem me dizer a verdade. Eu achei que estava fazendo o certo. Ricardo respondeu, num misto de defesa e confissão. Acreditava que o tratamento poderia ajudar, mas quando as coisas pioraram, quando a exposição ocorreu, o comitê decidiu que seria melhor tratar como uma complicação natural. Se viesse à tona, destruiria não apenas uma pesquisa, mas uma rede inteira de hospitais, carreiras, financiamento. Então encobriram, completou Ernesto com a voz vazia. Ricardo assentiu com lágrimas contidas. Juro que tentei fazer algo, mas recebi ordens diretas. Disseram que se eu abrisse a boca, nunca mais trabalharia. Perderia tudo. Voz falhou. Eu fui covarde. Ernesto sentiu uma mistura esmagadora de nojo e compaixão. Ele via ali, na sua frente, não apenas um médico renomado, mas um homem que fez escolhas erradas que não podiam ser desfeitas. E a foto? Perguntou, erguendo-a. Por que isso estava no bolso daquele homem? Ricardo respirou fundo. Ele fazia parte da equipe administrativa. Foi um dos poucos que soube da verdade. Guardou essa foto como lembrete. Eu pedi para ele cuidar da documentação, apagar rastros. Ele não conseguiu. Carregou isso como eu carrego, como peso. Eu achei que ele tinha se desfeito disso há anos. Me enganei. Ernesto deu um passo à frente. Você sabia que um dia isso podia voltar. Sabia que eu podia descobrir. E ainda assim seguiu sua vida, dando entrevistas, falando de ética, de cuidado, de futuro. Ricardo não teve coragem de erguer o olhar. O que você quer de mim, Ernesto? Perguntou afinal. Ernesto respirou fundo, muito fundo. E a resposta, quando veio, não foi gritada. Não foi teatral. Foi firme, exata, adulta. Eu quero a verdade, toda ela, por escrito, com nomes, datas, lugar. Quero os documentos, quero os e-mails, quero tudo o que você tem. E depois, eu quero que você tenha a coragem que não teve antes. Você vai comigo. Vai olhar na cara de quem precisa olhar e vai dizer o que fez. Ricardo arregalou os olhos. Você vai me destruir. Você já se destruiu quando escolheu proteger um sistema em vez de um menino de 5 anos, respondeu Ernesto sem hesitar. Eu não quero seu dinheiro, não quero sua pena, quero justiça e quero paz, se é que ainda me resta isso. O médico se sentou derrotado. Se eu fizer isso, não tem volta. Tem gente grande envolvida. Vão atrás de mim, vão atrás de você. Ernesto o encarou com uma calma estranha. Você acha que alguém que já perdeu um filho tem medo de perder um emprego? Uma reputação? Eu já perdi o que era mais importante. Não tenho mais o que temer. Ricardo passou as mãos no rosto, como se tentasse tirar anos de culpa com um gesto. Eu vou te mandar tudo, disse por fim. Dê-me alguns dias. Não posso mover isso de qualquer jeito, mas farei. Não aguento mais carregar isso. Ernesto assentiu. Quando saiu da clínica, o sol do fim da tarde parecia diferente. Não era mais o sol de um homem que vivia no automático, carregando um luto silencioso. Era o sol de alguém que tinha encontrado um propósito. Amargo, difícil, perigoso, mas necessário. Enquanto caminhava pela calçada, o telefone vibrou. No bolso, era uma mensagem da enfermeira do hospital.
Ernesto, preciso falar com você urgente. 2 homens estiveram aqui perguntando de você e do paciente. Ele desapareceu da ala. Disseram que foi transferido, mas não saiu nenhum registro no sistema. Ernesto parou no meio da rua. O jogo tinha começado e agora não haveria mais como voltar atrás. Aquela noite mudou a vida de Ernesto para sempre. Ele chegou ao hospital como um homem comum, carregando apenas a dor antiga e o costume silencioso de evitar lembranças. Mas saiu de lá com algo que nunca imaginou recuperar. Um fio de verdade, um caminho, uma explicação para uma perda que por anos ele acreditou ser apenas destino cruel. Nada apagaria o que aconteceu com seu filho. Nada devolveria o tempo, as risadas, os sonhos interrompidos. Mas a revelação abriu feridas que nunca foram tratadas. E pela primeira vez, ele enxergou que sua história não era apenas dor, mas também injustiça. Injustiça construída por pessoas que deveriam proteger, mas escolheram se esconder atrás de protocolos, cargos, dinheiro e silêncio. Ernesto não tinha diploma, não tinha influência, nem possuía poder, mas tinha algo que muitos não tinham: coragem para enfrentar a verdade. Ele entendeu que a desigualdade não estava apenas no bolso ou no endereço das pessoas. Estava nos sistemas, nos lugares onde decisões escondidas definem quem vive e quem morre. E naquele instante, caminhando sozinho pela rua, ele percebeu que a luta dele não tinha terminado. Pelo contrário, estava apenas começando.